Então vamos falar hoje sobre a defesa da fé, mais conhecido como apologética, né? ou o inverso, vamos falar sobre a apologética, mais conhecido como defesa da fé. E o versículo base que você vai encontrar em todo o livro de apologética é esse versículo de 1 Pedro 3,15, que diz: antes de santificar a Cristo como Senhor em vosso coração e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ou seja, nós temos que estar preparados para responder àqueles que querem saber o motivo da razão da esperança que há em nós. Nós temos que ter esse preparo. E muitos de nós, às vezes, nós não temos. Né? Muitas das vezes nós queremos, como eu falei, porque temos a nossa parte emocional, sentimental, alimentada e satisfeita. Então a gente se contenta com isso e não vai mais a fundo em relação a razões mais que envolvem o nosso intelecto, a nossa razão. Enfim, é importante que a gente saiba disso para poder responder a quem nos questionar. Então vamos lá. Vou passar rapidamente aqui, mas porque eu tenho muitos slides aqui, então eu não quero. Vou tentar ser rápido nos slides que eu julgo menos importantes, ou seja, que são mais informativos, para ir de fato no conteúdo. Apologética vem do termo grego, que quer dizer apologia, né? Vem do termo grego apologia e significa uma defesa verbal. A apologética cristã é uma doutrina que procura contestar toda e qualquer crítica que se opõe à revelação de Deus em Cristo e a Bíblia. Então, a apologética, como você vai ver no terceiro tópico, ela é defensiva e ofensiva. Defensiva no sentido que você vai usar para defender as razões de que você tem para que você crê. Se alguém questiona para você, vem cá, por que você crê em Jesus? Você tem que ter condições de justificar a sua crença. Então, nesse sentido, a apologética é defensiva. Mas ela também tem um sentido ofensivo. Não ofensivo no sentido de dar na cara de ninguém, né? Obviamente. Ofensivo no sentido de você questionar as crenças alheias e propor a eles, como diz aqui o texto, perguntas, problemas e respostas, para que questione a fé alheia e mostre para eles que a fé deles não é verdadeira e a nossa fé, sim, é a fé verdadeira. E, obviamente, nós não somos relativistas, obviamente, nós não somos do tipo que, fique com a sua verdade, que eu fico com a minha, que no final das contas vai dar tudo certo. Não. O cristianismo é puramente exclusivista. Em que sentido exclusivista? Tá? No sentido de que nós queremos na verdade absoluta, que é Cristo, e que não há salvação fora dele. Então a gente não fica passando pano quente, né? Botando pano quente para ficar bem na fita. Não. Se fosse assim, a gente não precisaria evangelizar, concorda comigo? Porque se todo mundo está bem na situação em que eles estão, por que você evangelizaria? Então, o fato de você evangelizar é o fato de você estar falando em outras palavras. Olha, eu tenho a verdade, você não. Pastor, mas isso é tão intolerante, isso é tão, me fala, intromissivo. Sim, a fé cristã é assim. E todos, na verdade, são assim. É o que eu vou provar hoje. Acredita numa verdade absoluta, que acredita que cada um tem sua verdade. Até isso, na verdade, tem suas próprias verdades absolutas. Mas vai ficar para frente. Daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto. Bom, a base do meu estudo é esse livro aqui. Vocês estão conseguindo ver aqui na tela também? Só estão vendo só minha apresentação, Cleiton? Dá para ver meu vídeo? O rosto do seu... Peraí. Estão vendo aqui? Esse livro aqui, ó. Eu aconselho todos vocês comprarem. Dá um jeitinho. Deixa de comer um artesanal aí no final de semana. Deixa de fazer qualquer coisinha. Comprem esse livro aqui. Esse livro não pode faltar na biblioteca pessoal de como é que é? Do Jack Sparrow, né, que fala, eu acredito. Tem na internet esse livro aí, em PDF. Só que eu, particularmente, não gosto de usar livro baixado. Então, eu falo assim, se eu comprei o original, não pesa na minha consciência ter ele em PDF. Porque eu comprei a cópia original. Mas tem gente que não se importa, tá? Tem gente que não tem problema nenhum na sua consciência em ter cópias de livros em PDF. Eu já, particularmente, não gosto. Então, se você não tem problema, sua consciência é com Deus. Agora, se você não, eu quero ter o livro comprado, impresso, então compre, leiam que esse livro que
Eu não tenho fé suficiente para ser ateu, de Norman Geisler e Frank Durek. Esse Norman Geisler aqui, esse coroinha aqui, ele escreveu muitos livros de apologética. Infelizmente, ano passado, no ano passado ele faleceu. Já o Frank Turek é mais novo e também tem outros livros de apologética também. Esses dois eles escreveram em conjunto, tá? Que eu não tenho fé suficiente de uma visão cristã, ou seja, mostrar para a pessoa que não é cristão que a nossa fé ela tem respostas racionais e razoáveis para qualquer dilema da vida. Que você em Cristo e na fé cristã, você consegue satisfazer tanto sentimentalmente quanto intelectualmente todas as suas questões existenciais. Então, na fé cristã, nós temos respostas para tudo. Então, esse livro aqui é muito importante. Ele parte do seguinte sentido. Deus existe. Ele começa daí, provando a existência de Deus. Depois ele vai estreitando mais o caminho até chegar na fé cristã. Ou seja, ele primeiro tenta provar que Deus existe. Ela tem preeminência em relação às outras fés. Então, é mais razoável no Deus cristão. Vamos lá, então. Aí, o que eu vou fazer aqui? Esse livro aqui, ele é enorme, gente. Assim, ele tem muito conteúdo. Eu fiquei relendo ele para poder fazer esse slide. Eu falei assim, caramba, como eu tenho que ler esse livro pelo menos, sei lá, uma vez por ano para refrescar a memória. Muito bom esse livro. Então, eu escolhi apenas 3 argumentos que está logo no início do livro, que ele tenta provar a existência de Deus por esses 3 argumentos. Então, o estudo básico de apologética que a gente vai ter aqui hoje é somente em cima desses 3 argumentos. Se der tempo, tá? Porque eu acho que não vai ter tempo nem de chegar no segundo, eu acho. Infelizmente. Porque o assunto é extenso. De qualquer maneira, eu vou dar um slide para vocês vão ler depois. Qualquer coisa podem falar comigo, não tem problema. Então, quais são esses 3 argumentos pró-existência de Deus que a gente vai ver essa noite? São os 3 argumentos que vocês estão vendo na tela aí. E nós não vamos falar... É um estudo bíblico, mas nós não vamos usar a Bíblia hoje. Tá? A gente vai usar apenas argumentos racionais, científicos e filosóficos para provarmos que a fé cristã ela é crível, ela é factível, ela é racional, ela não é uma coisa de bobão, de Bíblia. Você é um bobão porque acredita no que o pastor fala. Não. Isso aqui a nossa fé é palpável. Então vamos lá. Se alguém quiser me interromper a qualquer momento, fique à vontade, tá? Então, primeiro, o início do universo. Esse é o argumento cosmológico. Tá? Já vamos entrar dentro do universo, que é o argumento teleológico, ou o argumento do princípio antrópico. Depois vocês vão entender tudo isso aqui, não se preocupem. E terceiro e último argumento que eu pretendo passar para vocês essa noite é a lei moral, que é o argumento moral. Isso tudo aqui eu retirei do livro, tá? Não tem nenhuma palavra minha aqui, não. Eu só fiz um resumo de alguns capítulos do livro e coloquei aqui para vocês verem. Por isso que eu aconselho vocês a comprarem, lerem, devorarem esse livro. E esse livro é tão gostoso de ler que vocês vão sentar e rapidamente, 3, 4 dias vocês vão ler esse livro. É tão bom que ele é de ler. Mas vamos lá, então. Então, olha só, eu vou tratar aqui... Calma aí. Vou tratar aqui um por um dos 3 argumentos. Então, vamos... Ou seja, o argumento cosmológico é o argumento do início do universo. Se o universo teve um início, então teve uma causa. Na forma lógica, o argumento apresenta-se da seguinte maneira. Vocês estão preparados hoje para ter uma... dor de cabeça? Estão com 2 comprimidos de dipirona aí? Porque o assunto é bem tenso, né? Pesado, no sentido de que vai fazer vocês forçarem a mente para acompanhar. Então, se alguém se perder aí, por favor, pode me parar e perguntar, não tem nenhum problema. Então, como que esse argumento cosmológico ele se apresenta
de uma maneira lógica, de uma maneira sequencial, se apresenta da seguinte maneira: letra A, tudo que teve um começo teve uma causa. Ok? Tudo que tem um começo tem causa. Não, tudo aquilo que foi causado, obviamente, foi causado por alguém, por algo. Tá? Então, essa aqui é a primeira premissa. Segunda premissa do argumento: o universo teve um começo. Portanto, qual é a conclusão? Então, nós temos duas premissas, letra A e letra B. E, consequentemente, segue-se que a letra C, como conclusão, ela tem que ser verdadeira. Porque se premissa A é verdadeira, se premissa B é verdadeira. Então, portanto, conclui-se que é ponto pacífico, né? Cientificamente, como nós vamos ver aqui no próximo, até porque a lei da causalidade é o princípio fundamental da ciência. Francis Bacon, né, que é o pai da ciência moderna, ele falou o seguinte: olha, o verdadeiro conhecimento, a ciência é uma busca pelas causas. É isto que os cientistas fazem. Tentam descobrir o que de coisas que foram causadas. Basicamente, isso é ciência. E David Hume, que era um cético, até da época de John Wesley, né? David Hume, ele debateu com John Wesley, se não me engano, em Oxford. Então, David Hume falava o seguinte: olha, nunca fiz a tão absurda proposição de que alguma coisa possa surgir sem causa alguma. Ou seja, até em meios céticos é comum o entendimento de que tudo que veio existir, tudo que foi causado, obviamente foi causado por algo. Então, essa letra A com ela. Agora, o problema desse argumento é a letra B. Vocês concordam comigo? Sim. Cientistas, eles acreditavam que o universo era eterno. Se o universo de fato fosse eterno, então, de fato, ele não precisaria ter uma causa. Porque, repare que se o universo não teve começo, então ele não precisa necessariamente ter esse argumento. Isso se o universo fosse algo eterno, não causado, sem início. Então, o nosso ponto aqui é o seguinte: provar que o universo teve um começo. Se conseguirmos provar que o universo teve um começo, nós vamos provar o quê? Que o universo, consequentemente, teve um causador. Então, reparem que eu não estou falando de Bíblia, reparem que eu não estou citando versículos, reparem que eu estou usando apenas raciocínio lógico, né? Continuando. Aí, 1.2, que é a segunda premissa. O universo teve um começo. Os ateus podiam acreditar que o universo era eterno e, portanto, não precisava de uma causa. Descobertas, das quais provam que o universo realmente teve um início. Então, nós vamos falar aqui de algumas linhas científicas, tá? São comprovações científicas que provam que o universo... Segundo a lei da termodinâmica. Preste atenção. O que essa segunda lei da termodinâmica afirma? Ela afirma que o universo está ficando sem energia útil. Essa é a segunda lei da termodinâmica. Já a primeira lei da termodinâmica afirma o quê? Que essa quantidade de energia que é utilizável, ela também é o quê? Finita. Ou seja, ela tem fim. Ou seja, se o universo for... Olha, presta atenção agora. Ou seja, se o universo fosse eterno, ele não teria energia agora. Se ele tem energia agora, logo o universo não pode ser eterno. Um carro tem combustível, ok? Então, olha só, olha qual a primeira lei. A segunda lei. A segunda lei diz que a energia que é utilizável, ela está acabando. Então, portanto, conclui-se que o universo teve uma causa. Então, a letra A é ponto pacífico, né? Cientificamente, como nós vamos ver aqui no próximo slide,
a lei da causalidade ela tem muito respaldo científico, até porque a lei da causalidade é o princípio fundamental da ciência. Francis Bacon, né, que é o pai da ciência moderna, ele falou o seguinte, olha, o verdadeiro conhecimento só é conhecimento pela causa. Em outras palavras, a ciência é uma busca pelas causas. É isto que os cientistas fazem, tentam descobrir o que causou o quê. Então, o que a ciência basicamente faz? Ela tenta achar causas de coisas que foram causadas. Basicamente, isso é a ciência. E David Hume, que era um cético, até da época de John Wesley, né? David Hume ele debateu com John Wesley, se eu não me engano, em Oxford. Então, o David Hume falava o seguinte, olha, nunca fiz a tão absurda proposição de que alguma coisa possa surgir sem causa alguma. Ou seja, até em meios céticos é comum o entendimento de que tudo que veio existir, tudo que foi causado, obviamente foi causado por algo ou por alguém. Então, isso é a lei da causalidade. Então, essa letra A aqui é ponto pacífico. Todos concordam com ela. Agora, o problema desse argumento é a letra B. Vocês concordam comigo? A questão vem cá, realmente o universo teve um começo? Porque até então, muitos cientistas, eles acreditavam que o universo era eterno. Se o universo de fato fosse eterno, então, de fato, ele não precisaria ter uma causa. Porque, repare que a letra A diz que tudo que teve um começo teve uma causa. Se o universo não teve começo, então ele não precisa necessariamente ter uma causa. Então, eles conseguiriam fugir desse argumento. Isso se o universo fosse algo eterno, não causado, sem início. Então, o nosso ponto aqui é o seguinte, provar que o universo teve um começo. Se conseguirmos provar que o universo teve um começo, nós vamos provar o quê? Que o universo, consequentemente, teve um causador. Então, reparem que eu não estou falando de Bíblia, reparem que eu não estou citando versículos, reparem que eu estou usando apenas raciocínio lógico, né? Continuando. Aí, 1.2, que é a segunda premissa. O universo teve um começo. Os ateus podiam acreditar que a energia que é utilizável, ela também é o quê? Finita. Ou seja, ela tem fim. Ou seja, se o universo for... Olha, presta atenção agora. Ou seja, se o universo fosse eterno, ele não teria energia agora. Se ele tem energia agora, logo o universo não pode ser eterno. Conseguiram entender o raciocínio? Para ficar fácil, pensa num carro. Um carro tem combustível, ok? Então, olha só, olha qual a primeira lei. A segunda lei. A segunda lei diz que a energia que é utilizável, ela está acabando, né? O universo está ficando sem energia utilizável. Então, pensa num carro que está acabando a gasolina, ok? Cada vez que ele anda, a gasolina está acabando. Essa é a segunda lei da termodinâmica. A primeira lei diz o quê? Que a quantidade de energia é finita, ou seja, tem fim. Então, pensa no carro que está andando, consumindo a gasolina, e a quantidade de gasolina que está nesse tanque, ela tem fim, ela é finita. Um carro não pode armazenar uma quantidade infinita de gasolina. Então, ele armazena uma quantidade finita de gasolina. O que isso quer dizer? Que se esse carro está andando hoje, quer dizer que ele não está andando eternamente, de um ponto lá atrás, inalcançável, até aqui. Porque se a gasolina dele é finita, o carro já teria parado, vocês concordam comigo? Se esse carro está andando há muito, muito, muito tempo, pela gasolina dele está acabando e ser finita, em algum momento do tempo no passado, ela já teria acabado. Só que o universo não acabou ainda. Nós estamos aqui, eu estou aqui conversando com você. Obviamente, então, o universo não é eterno. Porque senão a energia deveria ser infinita, o que não é. Porque a segunda lei da termodinâmica diz que essa energia é finita. Então, resumindo, a primeira e a segunda lei da termodinâmica comprovam que o universo ele não é eterno. Pelo simples fato de nós estarmos ainda aqui. Não estourou a cabeça de ninguém ainda não, né? Todo mundo vivo aí? Tudo bem, Cleiton, Davidson? O assunto é complexo? Já desistiram de ter me chamado? Ninguém desistiu de me chamar. Não desistiu ainda não, né, Cleiton? Vou voltar aqui outras vezes.
Não? Tá bom. Então vou concluir pelo menos hoje, porque eu não sei se eu volto aqui mais. É igual aquele pregador que vai pregar em igreja que não prega a verdade. Aí só prega uma vez. Brincadeira, eu sei que vocês vão me chamar aqui outras vezes. O universo tem no começo. Segundo argumento. Pastor, desculpa, tá, pastor? É que travou tudo aqui, eu não consegui responder o senhor na hora. Eu só tô falando pro senhor não achar que eu tô deixando o senhor mal, porque eu jamais deixaria um pastor mal, tá bom? Pelo Não, amor de tudo Deus. bem. Tudo bem. Pode continuar, por favor. O universo está em expansão. Olha só que astrônomo interessante. Esse nome lhe é familiar? Hubble. O astrônomo Edwin Hubble, olhando de seu telescópio, juntamente com cientistas, conclui que o universo está em expansão e que se expande de um único ponto. Presta atenção. Conclui-se cientificamente que o universo está se expandindo. Ok? Aí, olha a observação que o autor do livro faz. Se pudéssemos assistir a uma fita de vídeo da história do universo ao contrário, ou seja, rebobinando essa fita, veríamos toda a matéria do universo retomando para um único ponto. Este ponto não teria o tamanho de uma bola de basquete, nem de uma bola de ping-pong, nem mesmo de uma cabeça de uma agulha, mas matematicamente, logicamente, um ponto que realmente é nada. E então, eis que surge o universo. Ou seja, o universo ele começa a expandir do nada, do absolutamente nada. Então, se o universo tem expansão hoje, isso comprova que, e essa expansão é contínua, e se nós pudéssemos rebobinar essa expansão, ou seja, de expansão seria uma retração, ele iria se retrair até o ponto de onde ele surgiu. Ou seja, prova-se também pela expansão do universo que o universo teve uma origem a partir do nada. Então não se percam, tá? A gente está aqui no argumento cosmológico, na segunda premissa, que é a tentativa de provar que o universo teve um começo. Porque, pela lei da causalidade, tudo que começa a existir tem uma causa. Se o universo começa a existir, o universo tem que ter uma causa. Consequentemente, um causador, um ser que o causou. Terceiro, a teoria da relatividade de Einstein. Sua teoria da relatividade é outra linha de comprovação científica de que o universo teve um início. E sua descoberta foi o começo do fim da ideia de que o universo é eterno. Ou seja, essa teoria da relatividade de Einstein foi o começo do fim da ideia de que o universo é eterno, porque são tantas evidências a respeito do início do universo que hoje já é impossível crer-se que o universo de fato é eterno. Aí continua. A teoria em si, que foi comprovada até 5 casas decimais, exige um início absoluto para tempo, espaço e matéria. Ela mostra que tempo, espaço e matéria estão correlacionados, ou seja, são interdependentes. Você nunca pode ter um sem os outros. Ou seja, o tempo, o espaço e a matéria surgiram no início do universo. Antes do início do universo, não existia nem tempo, não existia nem espaço e não existia nem matéria. Então, também a teoria da relatividade de Einstein comprova a origem do universo. Continuando. Aí aqui já a conclusão. Portanto, o universo teve uma causa. Se o universo teve início, ele teve uma causa. De acordo com essa comprovação decisiva, o universo teve um início e, portanto, isso deve ter sido causado por alguma outra coisa, algo fora de si mesmo. Então, qual é a causa primária? Vamos lá, gente. Se o universo ele teve um início e no início do universo foi criado o tempo, a matéria e o espaço, essa causa primária que causou o universo, ele tem que ter algumas características. Você concorda comigo? Vamos ver aqui, olha. Qual a primeira característica que essa causa primária, ou causa primeira, ela tem que ter? Vocês concordam comigo que aqui a causa, ou o causador do universo, vamos colocar assim, ele tem que ser autoexistente? Por que ele tem que ser autoexistente? Porque aí entra aquela perguntinha, tá bom, pastor, então Deus criou o universo, então quem criou Deus, né? Quem nunca ouviu isso? Quem não criou Deus? Quem criou Deus, então? É fácil de responder isso. Para que não haja uma cadeia infinita de causas primárias,
Deus criou o universo, aí teve um outro Deus maior que criou o Deus, aí teve um outro Deus maior que esse Deus que criou e assim por diante, a gente voltaria num retrocesso infinito. Mas a gente não pode chegar ao infinito, a gente tem que chegar à primeira causa. A primeira causa. Porque se não houvesse a primeira causa, não existiria nada hoje. Mas existe algo. Eu estou aqui conversando com vocês. Então, se algo existe, a primeira causa ela tem que existir. Então, não tem como você fazer uma regressão eterna e um criando o outro. Não. Um deles, né, o criador de fato, ou causador, vou tentar até não usar termos bíblicos aqui, porque aqui a ideia é usar bem mesmo filosofia e lógica. Então, aqui, o causador, ele tem que ser autoexistente, ele não pode ser criado. Até porque a lei da causalidade, ela diz o quê? Que tudo aquilo que teve uma causa, né, tudo aquilo que foi criado, melhor dizendo, tem uma causa. Só que esse ser, obviamente, então tem que ser o quê? Autoexistente. Ele sendo autoexistente, ele não teve causa alguma, porque ele não foi criado. Estão entendendo? Então, por isso, ele não precisa ter uma causa. Atemporal. Por que esse ser ele tem que ser atemporal, não espacial e imaterial? Porque a teoria da relatividade de Einstein acaba de dizer que o tempo, a matéria e o espaço foram criados no início do universo. Então, essa causa que antecede ao universo, ela tem que estar fora do tempo, porque ele criou o tempo. Ele tem que ser não espacial, não está sujeito ao espaço, porque ele criou o espaço. Ele tem que ser imaterial, porque ele criou a matéria, ele antecede a tudo isso. Outra característica dessa causa primária, ou primeira. Oi. Pastor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Um professor meu costumava dizer que ele é ateu e que para Deus existir, a gente teria que provar que Deus é onipresente. Então, nesse caso, esse argumento poderia servir como tese para derrubar essa fala? Mas eu não entendi o que. Quem é que está falando? Desculpa. Laís. Oi, Laís. Eu não entendi o argumento. Tá vendo, pessoal? Até, desculpa usar o que você disse, Laís. Tudo bem. Mas vocês percebam, pessoal, e eu acredito que não somente a Laís, como inúmeros de vocês já passaram por situações semelhantes. Porque nós somos taxados de pessoas irracionais, pessoas bobas, pessoas tolas. Por muitos, pintam a gente como pessoas tolas, né? O que não é verdade. A gente só precisa estudar. Tá? A gente só precisa estudar. Então, assim, eu só não entendi o porquê ele precisa... simplesmente ele falou do atributo da onipresença de Deus. Ele poderia citar outros exemplos, né? Que são argumentos muito mais fortes, vamos colocar assim, para provar a não existência de Deus. Mas eu não entendi porque ele citou especialmente a onipresença. Porque assim, vamos lá, isso poderia ser usado, tá, Laís, como resposta a ele. Porque vamos lá, se Deus não é espacial, ele já é onipresente. Tem dois atributos divinos, que é a onipresença e também tem a imensidade divina. Eu não sei qual é essa linha tênue que sai de um e vai para o outro. Mas a onipresença, ela tem muito a ver com a questão da matéria, da criação. Deus é onipresente em relação à sua criação. Por quê? Porque, para a gente, quando a gente se relaciona com Deus, a gente fala que ele é onipresente. Por quê? Porque ele está aqui onde eu estou e estar presente também aonde você está aí agora, Laís, aonde na casa de cada um de vocês. Então, quando a gente fala em relação à sua criação, a gente fala da onipresença. Deus está presente diante da sua criação. Mas quando a gente fala de algo que transcende a sua criação, que não é um atributo comunicável como a onipresença, está falando da imensidade divina, que vai além da criação. Ou seja, antes de qualquer coisa existir, no eterno, no infinito, no eterno, Deus já era imenso. Deus já permeava tudo. Se houvesse alguma coisa para Deus permear com a sua presença. Eu sei que isso vai muito além da nossa mente finita para tentar entender. Mas o fato é o seguinte, para o universo ter sido criado, as características desse ser que causou esse universo têm que ser essas. Tá? Então, sim, ele tem que ser atemporal, não espacial. Esse argumento desse Deus não ser espacial, né, no caso da causa primeira não ser espacial, comprova, sim, a onipresença divina. E imaterial, respondendo a sua pergunta.
Entendi. Obrigada. Nada. Gente, eu falo muito rápido, tá, gente? A minha dicção não é boa e eu falo rápido. Eu sei, eu tenho 2 problemas. Então, se eu não estiver conseguindo me comunicar bem, vocês podem falar, tá? Que eu tento falar mais devagar. Só estou preocupado com o horário. Que eu tenho muito assunto e a hora está super avançada, Cleiton. Mas vamos lá. Inimaginavelmente poderosa para criar todo o universo do nada. Então vamos lá. Essa causa primeira, ela tem que ser, como eu falei, autoexistente, porque a gente não pode voltar numa cadeia de criações até o infinito. A gente tem que chegar no ponto inicial. Ela tem que ser atemporal, não espacial e imaterial, porque ela criou tanto a matéria quanto o espaço, quanto o tempo. Ela tem que ser inimaginavelmente poderosa. Por quê? Porque ela criou o universo do nada. Lembra da questão da expansão do universo? Se nós retrocedermos para o ponto inicial, o universo foi criado do nada. Então, essa causa primeira tem que ser o quê? Poderosa ao extremo. Mas o quê? Essa causa primeira tem que ser supremamente inteligente. Vocês concordam comigo? Para planejar um universo tão complexo no qual nós vivemos, essa causa primeira tem que ser muito inteligente. Terceiro, ela tem que ser pessoal. Por que ela tem que ser pessoal, pastor? Porque somente pessoas tomam decisões. Com o objetivo de converter um estado de nulidade, ou seja, um estado de zero, de nada, ele converteu um estado de nulidade em um universo tempo, espaço, matéria. Uma força impessoal não tem capacidade de tomar decisões. Então, essa causa primária também ela tem que ter obrigatoriamente essa característica de ser pessoal. Aí eu pergunto para vocês, sem citar um versículo da Bíblia, somente usando argumentos lógicos, essa causa primária que nós acabamos de descrever, ela aparece em 100% com a descrição bíblica do Deus judaico-cristão. Tudo bem até aqui? Sim. Beleza, pessoal? Cleiton, Davidson, ok? Ok. Laís, só você me responder, Laís. Ó, tá todo mundo aqui. O pessoal pode sair, deixa a Laís aí comigo, que só a Laís está participando. Ok, pastor, ok. Eu sou sentimental, gente. Estou aqui, se não participarem, eu vou desligar o computador de você aqui chorando. Ok, pastor, estou prestando atenção sim. Fica tranquilo. Tô brincando, gente. Então, olha só. Vou abrir um parênteses aqui para contar uma história bem interessante de um autor também que é apologeta também, chamado William Lane Craig, que ele também é sensacional. Tem muitos livros também de apologética. Ele estava debatendo com um cientista alguns anos atrás e ele usou justamente esse argumento aqui no seu debate. Porque lá nos Estados Unidos, há muitos debates na academia. Quando eu falo que a academia é na universidade, não é na academia de ginástica não, tá, gente? Nas universidades sobre essa questão de filosofia, questão de Deus em si, né, de se Deus existe ou não, etc. E ele usou esse argumento contra um ateu. E esse ateu não queria dar o braço a torcer, e ele concordava com toda essa conclusão aqui, mas ele não queria dar o braço a torcer que era Deus. Então, o que esse ateu falou? Aí o William Lane Craig falava para ele, não, mas quem criou o universo tem que ser autoexistente, tem que ser atemporal, tem que ser não espacial, tem que ser material. Aí o ateu respondeu assim para ele, então tá bom, então foi um supercomputador que criou o universo. Aí o William Lane falou assim, foi um supercomputador? Foi. Mas esse supercomputador também, ele tem que ser inimaginavelmente poderoso, porque afinal de contas, ele criou todo o universo do nada. Aí o ateu, não, mas ele é muito poderoso, ele tem poder para fazer tudo isso. Aí o William Lane Craig respondeu, mas também esse computador tem que ser supremamente inteligente, porque afinal de contas, como é que ele conseguiu planejar todo o universo da maneira que nós vivemos aqui? Ele não, mas o meu computador é muito inteligente. Aí por final, o William Craig falou o seguinte, então foi esse computador que criou o universo? Aí ele falou assim, foi esse computador que criou o universo. Tá bom, então você só está trocando o nome de Deus. Você está chamando Deus de computador. Você está entendendo? Você pode trocar o nome. Não tem problema, mas a conclusão é inevitável. Você pode estar tentando fugir da conclusão lógica, mas a conclusão lógica é de fato que existe algo além de nós mesmos que nos fez e que nos deu propósito para viver. Então vamos lá. Segundo argumento. O planejamento
do universo, o argumento teleológico, princípio antrópico, parece nome difícil, né? Mas vai ficar mais difícil agora, calma aí. Essa evidência, tecnicamente conhecida como argumento teleológico, tem seu nome derivado do termo grego telos, que significa plano. O argumento teleológico apresenta da seguinte maneira. Opa, deixa eu letrar. Todo projeto tem um projetista. Vocês concordam comigo? Se você vê lá uma ponte, lá, uma bicicleta, ou um computador, ou uma casa, tudo que for que você vê que tem aspecto de projeto, que tem funcionalidades, que tem que exerce algum tipo de projetista, né? Porque, afinal de contas, coisas complexas não surgem do nada. Aí o argumento é esse. Então, todo projeto tem um projetista. Letra B, segunda premissa. O universo possui um conceito bastante complexo. Logo, portanto, o universo tem que ter um quê? Projetista. Então, novamente, a premissa A está tranquilo. Qualquer ateu concorda com a premissa A. Qualquer ateu vai olhar para um computador no meio da rua e não vai imaginar que o computador se fundiu do nada, se juntou peças, virou um computador do nada. Não, ele vai perceber que a inteligência que há nesse aparelho requer, que a arquitetura que há nesse aparelho, que o projeto que há nesse aparelho requer uma mente inteligente por trás que a projetou. Então, a premissa A é ponto pacífico. Todo mundo concorda com ela. O problema é a premissa B. Como é que consegue provar, então, que o universo ele possui um conceito bastante complexo, o suficiente para provarmos que ele também foi projetado e não foi simplesmente aparecendo do nada, através de milhões e de milhões de anos, como os naturalistas e os darwinistas pregam? Tudo bem? Todo mundo entendeu o argumento? Agora podemos seguir para a explicação das premissas. 2.1. Eu já falo para aqui, 2.1, eu já falo para o universo possui um conceito bastante complexo. Porque, como eu falei, o ponto A é ponto pacífico, todo mundo concorda com ele. Então não há necessidade de explicar isso aqui. Vamos logo para o ponto B, que é o universo possui um conceito bastante complexo. Vamos lá. Primeiro, o universo é especialmente adaptado. Olha só, percebam as partes que eu grifei, tá? Para chamar atenção. O universo é especialmente adaptado para permitir a existência de vida na Terra. Um planeta com uma quantidade enorme de condições improváveis e interdependentes para dar suporte à vida que o transforma num pequeno oásis no meio de um universo vasto e hostil. Ou seja, o planeta Terra tem todas as condições milimetricamente necessárias para que eu e você estejamos tendo essa conversa neste momento. O que o torna num pequeno oásis no universo vasto e hostil. Essas condições ambientais altamente precisas e interdependentes, as quais chamamos de... Aí entram as constantes antrópicas que a gente viu no título desse tópico, tá? Vou reler. Essas condições ambientais altamente precisas e interdependentes, as quais chamamos de constantes antrópicas, formam o que é conhecido como princípio antrópico. Antrópico vem de uma palavra grega que significa humano ou homem. O princípio antrópico é apenas um título bonito para a evidência básica na qual acreditam muitos cientistas, a saber que o universo é extremamente bem ajustado, ou seja, planejado, para permitir a existência da vida humana aqui na Terra. Ou seja, tudo aquilo que dá condições de eu e de você vivermos e de convertermos essa conversa nessa noite requer um planejamento, tem um nível de detalhe muito maior, muito mais minucioso do que qualquer computador, do que qualquer aparelho celular que está na sua mão nesse momento. Constantes antrópicas. Vamos entender o que é essa coisa difícil aqui. Bom, então, vamos voltar aqui para explicar melhor a constante antrópica. Olha, essas são condições ambientais, ou seja, são condições do nosso ambiente aqui na Terra, que são precisas, ou seja, por isso que são constantes, é algo que não muda. Elas são precisas e interdependentes,
as quais chamamos de constantes antrópicas. Elas formam o que é conhecido como princípio antrópico. Então, essas condições ambientais precisas e interdependentes, nós damos o nome de constantes antrópicas. Qual a primeira constante antrópica? Vamos lá. Nível de oxigênio. Você sabia que aqui na Terra o oxigênio responde por 21% da atmosfera? Esse número preciso é uma constante antrópica. Por que uma constante antrópica? Ela torna possível a vida no planeta. Por que ela é uma constante antrópica? Porque se o oxigênio estivesse numa concentração de 25%, poderia haver incêndios espontâneos. Se fosse 15%, os seres humanos ficariam sufocados. Vocês estão entendendo, pessoal? O nível de oxigênio na atmosfera terrestre é 21%. Se fosse 25%, haveria incêndios aqui. Se fosse 15%, nós estaríamos sufocados. Ou seja, ele foi milimetricamente ajustado nos 21% para que nem houvesse incêndios e nem nós morrêssemos sufocados. Então, esse nível é constante. Por isso, uma constante antrópica. Nível de oxigênio. Segunda constante antrópica, transparência atmosférica. Se a atmosfera fosse menos transparente, não haveria radiação solar suficiente sobre a superfície da Terra. Se fosse mais transparente, seríamos bombardeados com muito mais radiação solar aqui embaixo. Além da transparência atmosférica, a composição da atmosfera com níveis precisos de nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono e ozônio, é por si só uma constante antrópica. Ou seja, além do nível de oxigênio, nós também temos níveis precisos de nitrogênio, de dióxido de carbono, de ozônio, a própria transparência atmosférica que a gente acabou de falar aqui, que se ela fosse para mais ou para menos, a vida na Terra seria imprecisa, seria impossível. Então, também torna a transparência atmosférica como uma constante antrópica. Então, para e pense, isso não dá uma ideia de projeto, de design? Isso não traz na sua mente, na sua cabeça, como essas coisas foram milimetricamente calculadas e ajustadas para chegarem nessas condições? Talvez você esteja pensando assim, pastor, mas isso pode ser uma coincidência. Aí tu vai chegar lá. 3. Interação gravitacional entre a Terra e a Lua. Essa aqui eu acho que você já ouviu falar. Essa constante está relacionada à interação gravitacional que a Terra tem com a Lua. Se essa interação fosse maior do que é atualmente, os efeitos sobre as marés dos oceanos, sobre a atmosfera e sobre o tempo de rotação seriam bastante severos. Vou reler aqui que eu li mal. Se essa interação fosse maior do que é atualmente, os efeitos sobre as marés dos oceanos, sobre a atmosfera e o tempo de rotação seriam bastante severos. Se fosse menor, as mudanças orbitais provocariam instabilidades no clima. Em qualquer das situações, a vida na Terra seria impossível. Ou seja, a interação entre a gravidade que há na Lua e a gravidade que há na Terra também é uma constante antrópica. Se a luz estivesse mais distante ou mais próxima da Terra, também a vida aqui seria impossível. 4. Pessoal, eu estou ouvindo um chiado aqui no meu fone. Vocês estão ouvindo também ou é só eu? Ouvindo também. Tá bastante. Vê se alguém que tá com o microfone aberto. Vamos deixar todo mundo fechado para ver se para. 4ª constante antrópica, nível de dióxido de carbono. Se o nível de CO2 fosse mais alto do que agora, teríamos o desenvolvimento de um enorme efeito estufa. Todos nós seríamos queimados. Se o nível fosse menor, as plantas não seriam capazes de manter uma fotossíntese eficiente. Todos nós ficaríamos sufocados. Ou seja, se o nível fosse para mais ou para menos, seríamos queimados ou sufocados. Então, também o nível de dióxido de carbono é uma constante antrópica. Continuando, essa aqui é interessante, ó. Gravidade. Sua força pode ser impressionante, mas não poderia ser em nada diferente para que a vida existisse aqui no planeta. Olha só, olha a quantidade de zeros que há na tela. Se a força gravitacional fosse alterada, eu nem sei falar esse número.
Se a força gravitacional fosse alterada nesse monte de zeros, finalzinho 1%, nosso Sol não existiria. E, portanto, nós também não. Isso que é o quê? Precisão. Concluindo, o alcance da precisão do universo faz o princípio antrópico ser talvez o mais poderoso argumento para a existência de Deus. Não, olha só a observação final. Não se trata de simplesmente haver algumas constantes definidas de maneira bem aberta, que talvez tenha aparecido por acaso. Não. Existem mais de 100 constantes definidas com bastante precisão, mais de 100 constantes definidas com bastante precisão, que apontam definitivamente para um projetista inteligente. Já identificamos 5 delas, que foram as 5 que eu citei. O livro ainda cita outras 10, só que ainda existem mais de 100. Então, são 100 constantes no ambiente que está à nossa volta, que nós sequer damos conta disso, mas que foi planejado meticulosamente para que a vida viesse a existir. Aí talvez a pessoa pode falar assim, pastor, mas isso é coincidência. Meu amigo, olha a quantidade de zero que está na tela. Quer ver uma coisa? Se você arrancasse todas as letras, quem está no computador, aí vai valer o que eu estou falando. Quem está no celular não tem como. Mas se você arrancasse todas as letras do teclado do seu computador agora, preste atenção, pegasse todas as letras, arrancasse com uma faca, com um estilete, o que for, do seu teclado, colocasse num saquinho, fosse no alto de um prédio, jogasse essas letras lá de cima, e se caísse lá no chão, cada pecinha a 1 centímetro, uma do lado da outra, formando todo o alfabeto de maneira consecutiva de A a Z, é mais fácil isso acontecer do que a constante gravitacional ser diferente do que é. Vocês estão entendendo a probabilidade disso? É impossível. É uma probabilidade impossível isso acontecer. É como se você fosse explodir uma gráfica e da explosão surgir a Enciclopédia Britânica. É mais fácil isso acontecer estatisticamente do que acontecer a precisão da constante antrópica do que você está vendo na tela aí, que é a nossa gravidade. É isso que esse número cheio de zero representa. Algo impossível. Ou seja, é impossível de ser concebido sem uma mente pensante por trás que projetou tudo isso. É como se você achasse ali na rua agora, como eu falei no início, um computador e o computador surgiu do nada. Ele está ali, sabe? Ele se fundiu com o tempo, com a erosão, com os bilhões de anos, ele se formou. Não é questão de erosão, não é questão de com o tempo. Aí tem muitas outras partes do livro que eu poderia citar para reforçar o argumento, mas a gente não tem tempo. Também existe uma outra lei que diz que a tendência do tempo é que as coisas se deterioram, não vou conseguir falar essa palavra, que entram em desordem, e não que elas entrem em ordem. Por exemplo, como é que tá o seu quarto hoje aí? Como é que tá? Fala para mim. Tá arrumado ou não tá? Deixa ele uma semana sem você passar uma vassoura e dobrar uma roupa, ou uma roupa de cama. Como é que ele vai ficar daqui a uma semana? Porque a tendência natural das coisas é que elas entrem em desordem, não que entrem em ordem. Então, esse papo furado de que algo altamente complexo se reorganizou, se adaptou de tal maneira, tão planejada, tão precisa como essa questão aqui da gravidade, falar que foi o acaso, isso é realmente, como diz o título do livro, eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Pastor, posso fazer uma pergunta? Quem é que está falando? É o Rafael. Fala, Rafael. Em cima disso aí que o senhor está falando, porque depois pode ser que saia do assunto e não vai conseguir voltar. Fica dentro daquela questão do design inteligente, correto? Perfeito. Então, sendo que na questão do design inteligente, uma das dificuldades, né, embora se tenha muito argumento, como muito desse aí que o senhor falou, é considerar de certa forma, uma ciência, né? Então, ele já parte para tentar, né, derrubar esses argumentos, tratando como uma pseudociência ou nada mais do que algo filosófico, com o fim de justificar, né, a questão do criacionismo. Isso. Aí, tem muito tempo que eu não sei como é que está a situação,
como que fica essa questão? Porque a gente vai trazer esses argumentos, de repente, para uma explicação, uma discussão com alguém da questão naturalista. E como defender esses argumentos e não perder essa parte de ciência? Mas existe também a ciência investigativa. Por exemplo, quando você pensa na questão de um crime, quando você vê lá o investigador que está lá vendo ali, cercando uma área e vendo os indícios, né, de algo que causou aquele crime. Então, a ciência, existe também a ciência investigativa, ou seja, você está procurando indícios no ambiente que comprovem a existência de uma vida inteligente que criou aquilo. Peraí, essa pessoa, o que aconteceu nesse cenário aqui? Então, também isso é ciência também, tá? É claro que não é uma ciência que você coloca num tubo de laboratório e que você falseia, né? Ou seja, você repete ou não repete, porque você não tem como, por exemplo, recriar o universo. Tanto que teve aquele negócio lá que fizeram lá, naquele negócio de partículas lá, tentaram simular a recriação do universo, e aquilo não foi para frente. Porque não tem como você colocar isso no laboratório. Mas existe esse lado da ciência, que é o lado investigativo. É ciência você pegar indícios de algo e ver qual é a probabilidade maior de algo ter acontecido. A gente não pode desprezar a probabilidade. Mas eu nem entraria por esse lado. Eu responderia da seguinte maneira. Rafael, todo mundo tem pressuposto. Todo mundo. Até o cientista que fala o seguinte, se não tem como provar cientificamente, eu não acredito. Sabe como é que eu responderia para ele? Você já viu aquele filme Matrix? Aí ele vai falar assim, não, já vi. Como é que você consegue me provar que todo o universo no qual nós vivemos não é um programa de computador e alguém colocou na tua memória, colocou na tua mente essa sensação de memória para você imaginar que você tem uma vida, que você viveu alguns anos, mas quem pode garantir que de fato você não foi produzido e não colocaram essa sensação de memória em você hoje? Quem pode provar para você que de fato o universo não aconteceu agora? Nesse exato momento, alguém criou esse programa de computador, nos colocou nele, nos colocou essa sensação de memória, essa sensação de que eu estou vivendo há anos, mas na verdade eu comecei a viver agora. Tem como a gente comprovar isso? Não. Por que não? Porque nem tudo você consegue provar cientificamente. A gente não pode partir do zero. Todos nós temos pressupostos. O que é um pressuposto? É uma base, é um pontapé inicial. Então você tem pressupostos. Então o ateu também. O ateu tem os pressupostos dele. Aí fala assim, mas a realidade está aqui. A realidade existe, ela se apresenta. Sim, ela existe e se apresenta. Mas você não pode provar o que eu acabei de perguntar cientificamente. O que eu quero dizer com isso? É que a gente não pode deixá-los nos convencer de que a ciência tem resposta para tudo. Eu acabei de colocar aqui uma situação que a ciência não tem como explicar. Porque não pode colocar isso no laboratório e provar que o que eu acabei de falar não é mentira. Pode ser verdade, não pode? Por quê? Porque é uma possibilidade lógica. Não é científica, mas é lógica. Isso pode ter ocorrido. Então, a gente não pode endeusar somente a ciência. A ciência comprova tudo. Não comprova tudo. Ela não comprova aspectos morais, por exemplo. Olha no que ela na tela aqui, lei moral. O darwinismo não consegue provar a moral que eu tenho, a moral que você tem. Esse senso de justiça natural do ser humano. Então, há coisas que a ciência não prova. Então, a gente não pode ir para o lado do cientificismo, né? Que se a ciência não outorga, se a ciência não bate o martelo, é porque é errado. Não tem como. O próprio método científico não pode ser comprovado cientificamente. Entendeu? Tem um debate do William Legrand que ele fala sobre isso. O próprio método científico não pode ser comprovado cientificamente. Ou seja, então não tem como a gente provar tudo cientificamente. Questões filosóficas não tem como ser provadas cientificamente. Então, quando a gente fala isso, a gente está indo mais para a ciência investigativa. Qual é a probabilidade? Como eu falei aqui, a questão da gráfica, cara, a questão da explosão. E não é lógico eu acreditar que nós viemos do nada. Porque todas as evidências, todas as nossas experiências, tudo que está à nossa volta, nos comprova que todo projeto tem um projetista. Então, se há aspectos de projeto
no que está à nossa volta, consequentemente, não tem como a gente fechar os olhos para isso. E falar assim, não, eu estou vendo aqui que tudo indica que tem um projeto, mas não é um projeto, não pode ser Deus, não. Porque aí já está indo para o outro lado. Está indo para o lado do materialismo pelo materialismo, não pela evidência, entendeu? Aí deixa de ser ciência. Porque a ciência vai atrás de evidências. Como eu falei no início, a lei da causalidade é a base da ciência. Então, se você está fugindo da causalidade, você está fugindo da própria ciência. Então, se tudo me indica que a causa é essa, não é porque eu não quero que a causa seja Deus que eu não estou fazendo ciência. Enfim, Rafael, não sei se eu me fiz claro, mas eu particularmente focaria nisso, que a ciência não tem explicação para tudo, principalmente para questões filosóficas, ela não tem. Tem um ditado que fala o seguinte, que os cientistas estão subindo uma montanha, e quando eles chegarem no topo da montanha, eles vão encontrar lá sentados há milênios os teólogos e os filósofos. Essa é a realidade. Eles estão ainda na base da montanha. O materialismo está na base da montanha. Porque quando eles trazerem as questões existenciais à tona, eles vão ver que o materialismo não tem resposta para tudo. Não tem. E é o que eu vou falar aqui para frente agora. Tá bom, pastor. Eu não sei se... Mas eu não sei se... Tá, mas eu não sei se foi suficiente, mas eu ia por essa linha, de que a ciência não tem resposta para tudo, então não me peça para comprovar tudo cientificamente, porque a sua própria ciência não pode comprovar tudo. Como exemplo da criação. E segundo, que tem a questão da ciência investigativa, que procura indícios no ambiente para achar, como, por exemplo, o autor de um crime. Então, isso também é ciência, você procurar causas inteligentes para coisas que demonstram claramente que foi feito uso da inteligência para chegar àquela coisa, como é o caso do universo. Bom, seria muito interessante se entrasse isso como matéria, né, no ensino, né, a questão do design inteligente. Traria muito mais debate, muito mais discussão, né? A academia é materialista, ela é ateísta. Então é por isso que a gente tem que estar preparado, entendeu? Para isso. A gente não tem que ter medo para poder. A gente tem que soltar. É claro que eu tenho resposta para tudo. Eu não leio livros de apologética 24 horas por dia. Eu li esse livro aqui há bastante tempo e tenho que reler de novo. Mas eu gosto um pouco do assunto. Mas a gente tem que estar preparado para isso. A gente não tem que ter medo de encarar isso. Não, porque é um bicho, não. Vou deixar ele caçoar lá e ficar quietinho aqui no meu canto, porque. Não precisa ter vergonha da sua fé. A sua fé é racional. Ela é mais racional do que o ateísmo. O ateísmo é irracional. Eu vou provar nesse último argumento aqui como o ateísmo ele é irracional, no sentido da moralidade. Ô, Cleiton, são 8h10. Você consegue me dar 20 minutinhos para concluir? Sim, senhor. Beleza. A lei moral, argumento moral. A lei moral é o nosso terceiro argumento favorável à existência de Deus. Depois dos argumentos cosmológico e teleológico, ele é mais ou menos assim. Toda lei possui um criador da lei. Existe uma lei moral. Portanto, existe o criador da lei moral. Então, vamos lá. É claro, eu acho que até falei aqui já, naturalmente, toda lei tem um criador. Não existe legislação a não ser que exista um órgão legislativo. Além disso, se existem ações morais, deve haver alguém que esteja obrigado a elas. Mas é realmente verdade que existe uma lei moral? Então, vamos lá. Aqui, o ponto é, a letra A do argumento, a premissa A, ela é ponto pacífico também. Tá? Porque toda lei, obviamente, ela foi criada por um legislador. Quem legisla é quem cria as leis. Quem cria aquelas leis lá em Brasília que acaba ferrando com a gente brasileira? Não são os deputados e os senadores? Mas existe a lei. As leis não caíram de paraquedas aqui. Não, elas existem porque foram criadas por deputados e senadores. Então, toda lei requer um legislador. O ponto aqui de tensão, a linha tênue aqui do argumento, é a letra B, obviamente. Existe uma lei moral, de fato? Existe algo dentro de você que é nato, que está no seu interior, que pode te dar condições de perceber o bem, o mal, o certo e o errado? Esse é o ponto. Se nós conseguirmos comprovar que existe uma lei moral natural dentro de nós, independentemente de cultura,
de sociedade, do meio no qual você vive, se algo natural, que está aqui, ó, dentro do seu interior, nasceu dentro de você, se nós conseguimos provar isso, então nós temos que provar o quê? Que alguém criou essa lei. Aí me perguntaram isso para o Richard Dawkins. Não sei se você conhece o Richard Dawkins, que é aquele naturalista lá. Se eu não me engano, ele é inglês ou sul-africano, agora eu não lembro. Sei que ele é muito famoso, escreveu um livro, Deus um Delírio. Ele é o queridinho dos ateus. Perguntaram para ele o seguinte, se existe moralidade no ateísmo. Ele falou que não. Irmãos, entenda uma coisa. Se o ateísmo é verdadeiro, ou seja, se o naturalismo é verdadeiro, tudo é possível. Porque não existe certo e errado. Porque não tem como transmitir conceitos morais de certo e errado, de bondade e maldade. Eu não consigo provar cientificamente, olha só, mais a questão da ciência aí, Rafael. Eu não consigo provar cientificamente que é certo eu ajudar as pessoas. Eu não consigo provar cientificamente que ser covarde é algo ruim. Eu não consigo provar cientificamente que matar alguém é errado. Porque esses conceitos morais, eles não estão na ciência. Esses conceitos morais, eles estão enraigados dentro de nós. Não é um conceito local. Não é em qualquer cultura, em qualquer sociedade, em qualquer local, você vai saber que a traição é algo ruim. Por exemplo, esse pessoal naturalista aí que fala, não existe moral absoluta, não existe verdade absoluta para ele. Vem cá, então você deixaria a sua esposa sair com o seu vizinho? Claro que não. Porque ele fala que não existe moral absoluta para os outros, mas para ele existe moral absoluta. Para ele não, peraí, minha esposa me trair, não. Ou não, peraí. Se não existe moral, se não existe a lei moral, então tudo é possível. Então essa lei moral, ela está intrínseca a nós. É isso que o argumento moral tenta provar. É o que a gente vai ver agora. Vamos lá, correndo aqui. A lei moral, novamente, né? Todas as pessoas foram marcadas com um senso fundamental de certo e errado. Todo mundo sabe, por exemplo, que o amor é superior ao ódio e que a coragem é menor do que a covardia. Todo mundo sabe que existem obrigações morais absolutas. Uma obrigação moral absoluta é uma coisa que é ordenada a todas as pessoas, em todos os momentos e em todos os lugares. Uma lei moral absoluta implica o criador de uma lei moral absoluta. Isso não quer dizer que toda questão moral possua respostas rapidamente reconhecíveis, ou que algumas pessoas não neguem que a moralidade absoluta exista. Existem problemas difíceis na moralidade. As pessoas suprimem e negam a lei moral todos os dias. Isso simplesmente significa que existem princípios básicos de certo e errado que todo mundo conhece. Quer as pessoas admitam sua existência, quer não. Quer ver um exemplo? Lembra no início do estudo que eu falei o seguinte, eu tenho esse livro aqui, eu tenho o PDF dele, porque eu tenho o físico, tá? Se eu não tivesse o físico, eu não teria o PDF. Por quê? Porque, para mim, olha como é que a questão moral, ela existe. Ela pode ser de dupla interpretação, mas ela existe. A questão não é a seguinte, não é errado roubar os direitos autorais do autor. A questão é, se eu tenho um livro PDF, eu estarei roubando os direitos autorais do autor? Aí você fala assim, não, pastor, eu não estou roubando os direitos autorais do autor, afinal de contas, não é um livro físico que eu roubei, é uma cópia digital, Ctrl-C, Ctrl-V, gera uma porção. Então, não estou lesando o autor. Então, perceba que a discussão aqui não é se é moral ou não ter o arquivo PDF. A questão é se é moral, se é um assalto, um roubo, o que for, ou retirar os direitos do autor sobre a obra. Essa discussão, todo mundo concorda que é errado você usufruir do serviço de alguém sem pagar por ele. Então, isso aí é ponto pacífico, ou seja, a lei moral demonstra justamente isso, que é errado você pegar algo de alguém. Agora, a discussão não está nisso, isso é absoluto. A discussão está em como você aplica essa moralidade. Ou seja, a discussão está na ética e não na moral. A moral é absoluta, a ética é comportamental. Não é porque todo mundo faz algo errado que aquilo deixou de ser errado. Uma coisa são os valores morais absolutos, outras coisas é como as pessoas têm agido sobre eles. Aí entra nessa discussão. Igual a questão também do aborto, por exemplo. Tem gente que fala assim, tá vendo aí, o aborto é a prova que não existe
moral absoluta. Porque se existisse moral absoluta, as pessoas não se importariam em matar crianças, mas não, pelo contrário. O aborto comprova que existe uma lei moral absoluta. Sabe por quê? A questão é conflito de qual lei é mais importante. Para os progressistas, esquerdistas, marxistas que são a favor do aborto, ele vai falar o seguinte: o direito da mulher sobre o seu corpo sobrepõe o direito da criança, que para eles não há vida ainda. Aí os conservadores, os direitistas, eles falam o quê? Não, o feto é um corpo, é uma vida. Então, o direito da vida sobrepõe o direito da liberdade da mulher sobre o seu corpo. Então, vocês percebam que não quer dizer que a lei moral não existe. Quer dizer, a discussão aqui é qual lei moral tem preeminência em relação à outra. Ou seja, a discussão da ética do aborto, ela comprova que tanto o direito da mulher quanto o direito da vida do feto é importante. Então, você está comprovando que existem valores morais absolutos. A discussão é outra. A discussão é qual deles é o mais importante. Continuando. Há muitas razões por meio das quais podemos saber que a lei moral existe. A lei moral é inegável. A existência de valores absolutos é praticamente inegável, pois a pessoa que nega todos os valores... Olha só que interessante. Pois a pessoa que nega todos os valores valoriza o seu direito de negá-los. Olha que interessante. Não existem valores morais, tudo é permitido. Acabou. Então, mas e o valor que você tem em falar isso, você valoriza? Ou seja, ela fala que não existem valores morais, mas ela não abdica do seu valor de falar o que está falando. É igual a pessoa fala assim, não existe verdade absoluta. Aí eu pergunto, isso daí é uma verdade absoluta? Se não existe verdade absoluta, o que você está falando para mim é absolutamente mentira. Então, o relativista, ele se autocontraddiz. O relativista, ele corta a árvore aonde ele mesmo está sentado. Continuando. Sabemos disso por meio de nossas reações. Você sabe a sua lei moral a partir das suas reações. Olha só. Se você realmente quer que os relativistas admitam que existem absolutos morais, tudo o que precisa fazer é tratá-lo de maneira injusta. Suas reações vão revelar a lei moral escrita no coração e na mente deles. No livro, nesse ponto aqui, ele cita um caso de um professor de ética na faculdade. Ele dá um trabalho e fala assim, olha, o tema é livre, vamos falar sobre moral, e vocês vão falar o que vocês quiserem sobre moral, né? O tema é livre no sentido de, mas o tema estrito, mas o tema amplo é moral. Dentro da moral, vocês vão escrever livremente. Aí tá, aí um aluno que era darwinista, materialista, relativista, ateísta, fez o seu trabalho falando que não existe morais absolutos, não existe verdade absoluta, não existe conceitos de certo, de errado, de bom, de mal, tudo é questão de opinião, é igual você escolher um sorvete de baunilha, um sorvete de chocolate, enfim, fez um trabalho enorme sobre isso, justificando o seu relativismo moral. Por que, pessoal, isso é importante para o ateu? Porque se ele concorda que a moralidade é absoluta, ele tem que concordar com o argumento de que existe um legislador que criou essa lei. Então, eles preferem acreditar na questão da moralidade relativa para poder continuar ateu. Aí esse professor pegou o trabalho desse aluno e, falou, e simplesmente deu um F para ele. Aí o aluno pegou o trabalho, professor, por que um F? Eu escrevi aqui, eu citei autores, argumentei, parará, pererê, não sei o que, fiz todas as normas, pedi no trabalho, blá, blá, blá. Aí o professor falou assim, eu quis dar F para você. Mas como assim? Você está sendo injusto. Eu sendo injusto? Não existe conceito de justiça. Não existe conceito de justiça. No relativismo, não existe o conceito de objetivo de justiça. Aí, ou seja, ele cai no seu próprio problema, no problema que ele mesmo gera. Ela é a base para os direitos humanos. Os direitos humanos são inalienáveis, universais e absolutos. São direitos de todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os momentos, independentemente da sua nacionalidade ou região. Ou seja, só existe o valor intrínseco para o ser humano porque existe uma lei moral que dá valor a ele. Se nós fôssemos frutos de uma sopa galáctica ou intergaláctica, sei lá como falar, se nós fôssemos frutos do simplesmente nada, do acaso, não haveria valor intrínseco a nós, porque nada existiria além de um amontoado de células.
Nada existiria além de células que se juntaram, se formaram do nada e foi evoluindo e formou vida e ponto final. Não teria valor na vida, não há sentido para o bem e para o mal num universo materialista. E quando eu digo materialista, é que, né, só acredita na matéria. Como sabemos que existe a lei moral? Continuando. Ela é imutável, padrão de justiça. Olha o que C.S. Lewis escreveu. C.S. Lewis é o autor das Crônicas de Nárnia. Quando ele era ateu, ele falou o seguinte, ó: meu argumento contra Deus era que o universo parecia cruel e injusto demais. Olha só, isso aqui é um argumento, é o dilema de Epicuro. Já ouviu falar do dilema de Epicuro? Os ateus adoram. Ele fala o seguinte: olha, se Deus é bom, todo é benevolente, né? Ou seja, todo bondoso, todo poderoso, o mal não deveria existir. Porque se o mal existe, ou Deus não é bom, ou Deus não é poderoso. Porque se ele for poderoso, ele poderia tirar o mal. Mas se não tirou o mal, então quer dizer que ele não é bom. Deus não tem como ser bom e poderoso ao mesmo tempo, porque senão o mal seria tirado do universo. Então, basicamente, esse é o argumento de Epicuro, né? Que é o dilema de Epicuro. Então, aí olha só o que C.S. Lewis fala. Meu argumento contra Deus era justamente esse, ó, que o universo parece cruel e injusto demais. Olha quanta injustiça, olha quanto problema, olha quanta coisa, como que Deus pode existir, como Deus pode se calar diante disso. Mas, continua ele, de que modo eu tinha esta ideia de justo e injusto? Peraí, como é que C.S. Lewis sabia que o universo era injusto? Qual é o padrão de justiça dele? Um homem não diz que uma linha está errada ali, né? Um homem não diz que uma linha está torta até que tenha alguma ideia do que seja uma linha reta. Com que eu estava comparando este universo quando o chamei de injusto? Sabe com que ele estava comparando? Com a lei moral de justiça que havia dentro dele. Ele sabia o que era justo e injusto, porque dentro dele está impregnado um centro de justiça dado por Deus. Então, o fato de ele olhar para o mundo e ver que há injustiça, isso comprova, na verdade, a justiça de Deus, e não a inexistência divina. Por exemplo, você vai desenhar um mapa. Quando você desenha um mapa, você coloca duas pessoas para desenhar um mapa. Uma que é boa em desenho e a outra que não desenha quase nada. Obviamente, a que é boa vai desenhar um mapa mais parecido, não é? Aí você fala assim, mas como que você sabe que o mapa daquela está mais parecido do que o da outra? Porque você tem um padrão, você tem um mapa original. Você tem ali, sabe, o correto padrão para saber que, de fato, aquele é mais parecido que o outro. Então, os nossos conceitos de bondade, eu sou melhor, eu sou pior, aquela pessoa é boa, aquela pessoa é ruim, todos esses conceitos morais, eles obrigatoriamente têm que estar relacionados a algo que é extremamente bom, extremamente amoroso, extremamente justo, extremamente tudo que for de bom, tudo que for, ou seja, o ápice dos atributos, para você poder ter padrão de medição. Porque se não houvesse esse ser, que é o padrão de tudo, nada faria sentido. Nada seria bom ou nada seria ruim. Então, basicamente, o argumento moral é esse. Continuando aqui para fechar. Ela estabelece uma diferença real entre as posições morais. Em resumo, acreditar no relativismo moral, olha só que interessante. Inclusive, esse aqui é o título do capítulo, tá? Do capítulo desse livro que eu retirei parte do texto. Em resumo, acreditar no relativismo moral é argumentar que não existem diferenças morais verdadeiras entre Madre Teresa e Hitler. Vem cá, gente. Se você consegue analisar a história e ver na Madre Teresa uma pessoa que lutou pela igualdade social, que ajudou inúmeras crianças, parará pererê, e você olha para a história e vê Hitler como um genocida, o que faz você perceber que Hitler é mau e Madre Teresa tá uma pessoa boa, é justamente esse padrão moral que nós temos. Aí continua. Liberdade e escravidão, igualdade e racismo, cuidado e abuso, amor e ódio, vida e homicídio. Quando você vê o da Atena e se revolta lá com os crimes, é porque você tem uma lei moral dentro de você. Agora não é o da Atena, não, agora é aquele outro lá que o Cleiton gosta. Então, quando você vê o programa lá, e se revolta com aquela crueldade, é porque há algo bom em você, que você tem padrão de certo e de errado.
E volta a falar o materialismo, a ciência não tem como comprovar esse senso de certo e errado que é em nós. Isso não é científico, isso é nato do ser humano. Todos nós sabemos que tais conclusões são absurdas. Desse modo, o relativismo moral deve ser falso. Se o relativismo moral é falso, então existe uma lei moral objetiva. Então, quase concluindo. A lei moral é a base para a discordância política e social. Aquele exemplo que eu dei, né, de esquerda e direita versus só a questão do aborto, por exemplo. Sem uma lei moral, não haveria nada objetivamente errado em relação ao fato de cristãos muçulmanos imporem sua religião à força sobre os ateus. Pergunta aos ateus se vocês querem isso. É óbvio que não. Mas não haveria nada de mal, porque afinal de contas não existe bondade ou maldade, não existe justiça ou injustiça. Então vamos pegar os ateus, vamos prender todos eles. Porque afinal de contas é questão de opinião. A minha opinião é que eles devem ser presos. E aí? É óbvio que não, né? Estou aqui fazendo, né, um discurso retórico. Continuando. Não haveria nada de errado em considerar o ateísmo uma prática ilegal, confiscando as propriedades dos ateus. Não haveria nada de errado com coisas como espancamento de homossexuais, racismo ou guerras imperialistas. Em outras palavras, sem a lei moral, os ateus não têm bases morais para argumentar em favor de suas causas políticas preferidas. Em um mundo não teísta, ou seja, em um mundo ateísta, o certo não existe. Se não houvesse lei moral, então não precisaríamos nos desculpar por violá-la. Você já notou que as pessoas dão desculpas por comportamentos imorais? Dar desculpas é uma admissão tácita de que a lei moral existe. Por que dar desculpas se nenhum comportamento é verdadeiramente imoral? Amigos, aqui eu acabo. Já avancei muito o horário aí. Tinha muito mais coisa para falar. Eu retirei um argumento aqui do capítulo, porque eu sabia que não daria tempo. Mas eu super indico novamente para vocês isso aqui, ó. Comprem esse livro. Tem outros livros também, só que de linguagem mais complicada, com um teor filosófico muito mais... com a linguagem filosófica muito mais profunda. Então, esse aqui é mais tranquilo, porque ele tem uma linguagem... Esse aqui é o tipo de livro que você dá de presente. É muito bom esse livro. E eu só peguei aqui os primeiros capítulos. Depois ele vai aprofundando no assunto, sabe o que ele vai? Ele vai do teísmo, né, que é a crença em Deus, até o cristianismo. Então tem um capítulo aqui que ele fala, por exemplo, só sobre profecias, sobre probabilidade das profecias de Jesus serem cumpridas. Aí ele dá o exemplo do seguinte, como é que é? Ele dá o exemplo de moedas, que é mais fácil você jogar de um prédio um saco de moedas, elas caírem lá embaixo, uma em cima da outra, do que a probabilidade de alguém há 500 anos antes de Jesus nascer citar a profecia exata do nascimento dele, como foi o caso de Isaías. Então tem um capítulo que ele fala só sobre a profecia de Jesus, comprovando a divindade de Cristo através da comprovação profética na sua encarnação. Então esse livro aqui é sensacional, tá? Então eu só dei só aqui um apanhado muito por cima para instigar vocês a se aprofundarem no assunto, lerem mais, estudarem mais, porque o assunto é vasto, é grande, é gostoso, e eu acredito que vocês vão gostar bastante. É claro que a linguagem é um pouco, às vezes é um pouco difícil, né? Mas com o tempo vocês vão pegando o jeito, vão lendo, vão se acostumando com as palavras, né? E logo você já vai estar dando aula. Volto a falar, não sou um especialista no assunto, o que eu sei é pouco ainda, eu preciso ler mais a respeito. Mas, basicamente, tudo que eu falei é o conhecimento que eu tenho desse livro aqui. Então, com ele apenas, você tem uma base muito boa para iniciar os seus assuntos de apologética. E apologética com mansidão. Ó, vamos estar lá no início. Apologética com mansidão. Ó. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor. Não é porque você comprou um livrozinho e já leu, você acha o super crente e vai dar na cara de ateu. Não, isso não existe. Com amor, mansidão, amor. Nós somos cristãos. A nossa apologética ela tem um propósito não de mostrarmos que estamos certos para olha como é que eu sou bonzão, estudioso. Não, isso aí deixa para eles. A nossa apologética tem um fim de demonstrar o amor de Cristo para a pessoa. De mostrar para ela que ela está errada no seu entendimento de que a fé em Cristo ela é razoável, ela é factível, ela é racional e ela é verdadeira. Amém?
Então é isso. Obrigado pela oportunidade, obrigado, Cleiton, pelo convite. Desculpa por ter cedido o tempo. Nada, pastor, que isso. Nós te agradecemos aí, senhor, pela aula. Com certeza, mais à frente a gente pode estar marcando para dar também, né, continuidade. O pastor Fábio também passou por isso. Não sei se ele está aí, ele falou que ia entrar. Deixa eu ver se ele está aqui. Tá, ele passou por isso também no assunto do dinossauro lá, que tinha coisa aberta para falar. Mas são assuntos mesmo que... Mas o propósito, assim, né, maior mesmo é a gente estar, além de ensinar, também aguçar, né? Para que as pessoas possam sair daqui aguçados, interessados, curiosos para poder aprender mais por conta própria mesmo e contando com a ajuda de quem sabe mais aí. Então, obrigado, tá, pastor, mais uma vez pelo que disponibilizou. Se alguém em algum momento do estudo boiou, se é sinal que a gente tem que estudar mais. Se alguém ficou assim, rapaz, isso aqui eu não pesquei não, cara. Quando fala boiar, não é o que o pastor não falou, claro, não. É porque a gente vê que o assunto é muito além do que a gente pensa. A gente às vezes fica muito na superfície. Então a gente realmente precisa se aprofundar, porque os ímpios, né, os que não são cristãos, eles realmente se aprofundam demais aí para nos contrariar. E a gente precisa também estar estudando aí com o único fim, né, principal objetivo de realmente ganhar as pessoas para Cristo. Também. A Miriam perguntou o nome do livro aqui. Não tenho fé, o Davidson respondeu aí no chat aí. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Tá bom, irmãos? Então, é isso. Quero agradecer aí que algumas pessoas vieram pela primeira... Não vou falar o nome de todo mundo, né? Mas só... Eu vi que pela primeira vez está participando com a gente aí, se não estou enganado. O Valtinho. Obrigado, Valtinho, por ter entrado aí. Miriam também perguntou aí. E a Andréia. Obrigado também. Rafael entrou acho que um pouquinho, não sei se ele chegou a entrar na outra. Não lembro muito bem, mas Rafael também ficou com a gente aí. Ah, Miriam participou? Ah, não botava nome? Ah, desculpa, tá, Miriam? Ou então eu que não vi os nomes, tá? Porque eu tava falando, me perdoa. Pagando mico aqui, ó, ao vivo. Vamos então estar orando para estar encerrando, já que o pastor Renan está aí, eu vou estar passando para oportunidade para ele estar... Oportunidade não, né? Pedindo para ele estar orando para encerrar. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, mas não quiser fazer na frente de todo mundo aqui, né, a gente fica ainda uns 5 minutinhos aqui depois só para poder fazer isso. Então, assim, acabou o estudo. Quem quiser sair, sai. E aí a gente fica aqui só para poder saber, quer fazer alguma pergunta para o pastor, etc. E aí você pode ficar mais à vontade, tá? Que a gente fica só uns minutinhos aqui depois só para poder responder aí caso você tenha alguma dúvida. O material vai ser disponibilizado depois. Quem não tiver lá no grupo do estudo e quiser, é só falar com a gente que a gente disponibiliza. Então é isso. Obrigado mais uma vez a todos. Pastor, pode orar para encerrar, por favor? Posso sim. Oremos. Deus amado, querido, queremos te louvar, Senhor, pela tua misericórdia e graça, ó Deus que nos alcança, ó Deus, porque de fato, de verdade, Senhor, nós não precisamos, Senhor, de nenhuma comprovação, Senhor, que alimente simplesmente a nossa mente, Senhor, porque nós já fomos convencidos pelo teu Espírito Santo. Teu Espírito Santo nos convence, teu Espírito Santo nos consola, nos conforta, o Espírito Santo está presente no nosso interior. Te louvamos por tudo isso, pela tua fidelidade, pela tua graça. Nós te pedimos, Senhor, ajuda, Senhor, para nós divulgarmos, anunciarmos o teu evangelho, o teu nome, Senhor, de maneira mais profunda, de maneira mais clara, de maneira, ó Pai, que pessoas que estão à nossa volta possam glorificar ao Senhor pelo nosso intermédio. Nos ajude, Senhor, a sermos cristãos melhores, a sermos servos melhores, a sermos mais parecidos com Jesus, Senhor. Deus, entregamos nossa vida em tuas mãos e te louvamos por este estudo, por esta oportunidade. Eu te louvo pela vida de cada jovem, ó Deus aqui presente, que só possa continuar abençoando cada um, dando força, ânimo, vigor, perspectiva, esperança, Senhor, para que venha continuar firme, Senhor, nesse propósito e nessa caminhada. Assim oramos, entregando tudo, gratos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus.